Sim, e falando em Bem-vindo à Revista, uma coisa que às vezes as pessoas não lembram ou às vezes não olham lá a nossa revista é submissão fluxo contínuo, né? Ou seja, não precisa esperar ter chamada para enviar artigo. Nós temos as chamadas às vezes para as edições temáticas, né? Por causa de uma questão excepcional, por causa daquele tema que está sendo discutido. Mas o normal da revista é você submeter o seu artigo, ele foi avaliado, foi aprovado, ele vai para a diagramação e é publicado ao longo do ano. Então, não tem que ficar esperando uma edição sair para publicar ou esperar uma chamada. Então, o fluxo está aberto até a gente faz esse abre portas do ano 2025 para você submeter o seu artigo e a gente aponta lá uma série de áreas. Eu sei que o Fernando vai puxar a sardinha aqui para empreendedorismo, mas quais são as outras áreas, Fernando, que você vê um potencial e que a gente quer receber na nossa revista esse ano, que seria legal ter artigos esse ano? E eu sei que você vai começar com empreendedorismo, então vai lá e gasta aí seus 20 minutos com empreendedorismo, mas fala um pouquinho. É meio que óbvio para mim, né, falar sobre empreendedorismo, só que tem a extensão do empreendedorismo, né, que são negócios, né, cara? Dá para fazer análise, dá para fazer contribuições, por exemplo, em empreendedorismo, em estratégia, usando ferramental austríaco, né? Então, a gente tem no próprio editorial, a gente cita vários artigos que já estão fazendo isso, que você pode usar para se embasar para trazer a sua contribuição, né? Mas assim, para empreendedorismo eu acho a parte mais óbvia para eu falar, né? Mas eu acho que tem tantas outras coisas para a gente discutir. Deixa eu só adicionar uma coisa no empreendedorismo. Parte de inovação, por exemplo, né? O que é, como é que funciona a inovação e tudo mais, parará, o que a inovação faz com o país, com a empresa, alguma coisa do gênero. Então, essas coisas, nós austríacos, o nosso ferramental teórico, conceitual, ajuda a entender isso aí. Então, por que não tentar uma contribuição nesse ambiente, né? E uma coisa que você falou muito bem, a gente não só faz as sugestões dos temas, como a gente coloca autores referência que estão fazendo isso para a pessoa ir lá dar uma olhada nesse artigo. Alguns não estão na nossa revista, a gente, claro. A grande maioria não é da revista, não. A grande maioria é de fora. É de fora, algum outro ali que eu vi que é da revista, mas a maioria são papers que falam de escola austríaca desse tema em alguma revista muito importante, né, daquela área. Sim, claro. Revistas que são relevantes para aquilo, né? Então, por exemplo, eu acho que o primeiro tema que vem, assim, que eu acho que até mais o público do podcast tem essa ideia, temas de filosofia liberal, filosofia libertária, né? Tudo que está sendo dito sobre liberdades individuais, limite da liberdade, né? O que é democracia? A democracia funciona ou não funciona? Quais são os problemas ou as eventuais dificuldades da democracia? Então, assim, as citações que nós fizemos ali sobre esse tema, por exemplo, são do ano passado. Tem citação do ano passado ali. As pessoas estão discutindo isso em alto nível, usando o ferramental austríaco. Outra coisa que é importante falar também, Adriano, é que, assim, não é que o seu trabalho tem que ser totalmente austríaco, né? Se você está discutindo alguma coisa usando o ferramental austríaco total ou parcialmente, isso é potencialmente um artigo para ser publicado pela revista Mises. Isso, né? Então, assim, algum link que você faz com a escola austríaca, alguma questão teórica da escola austríaca que você usa no desenvolvimento da sua ideia, são artigos interessantes para nós, porque mostra a relevância da escola austríaca como fundamento teórico, como teoria, como ciência propriamente dita, né? Por óbvio, né? Artigos de epistemologia, né, Fernando? Porque é uma coisa que eu sinto às vezes falta, o pessoal quer discutir a filosofia política e às vezes falta, né, alguns fundamentos de entender as questões epistemológicas, né? Faz tempo que a gente não publica um artigo sobre praxeologia, alguém fazendo uma discussão de praxeologia. Essas questões também, né, são muito, muito relevantes, né? Você falou de negócios, estamos também vendo artigos na área de negócios, de business, falando estratégia, falando de escola austríaca, história do pensamento brasileiro, né? Eu lembro que uma vez nós colocamos, né, foi até a pedido do Fernando, né? Quando a gente estava reorganizando a nossa grade da pós-graduação, ele falou assim, cara,
falta uma disciplina de história do pensamento econômico, uma história, né, do pensamento econômico à luz da escola austríaca, né? Na época você tinha me falado de um livro, né? Pô, nós temos que escrever um livro e tal. Eu falei assim, não, vamos... Temos que escrever esse livro, ainda vai sair um dia. Aí eu falei assim, vamos começar com uma disciplina na pós, que eu acho que era um buraco que tinha, hoje a gente tem essa disciplina, o pessoal está curtindo muito também. Mas também mais artigos discutindo isso, né? A gente precisa trazer isso, que é uma coisa... Nós escrevemos um artigo há um tempo atrás, eu, tu e o Samuel, usando a escola austríaca para analisar a história do pensamento econômico brasileiro, a CEPAL. Isso, a gente contou a história da CEPAL, a gente publicou lá na revista de economia da Mackenzie, né? Foi bem essa publicação, tá também com umas citações boas essa daí, né? Então, assim, cara, são coisas que, de novo, a gente está usando a escola austríaca para analisar uma coisa. Não tem uma contribuição teórica nossa ali sobre a escola austríaca. Mas a gente está olhando para um negócio que existiu e está fazendo essa discussão, né? Então, por exemplo, outra coisa que me vem na cabeça, assim, várias pessoas falando sobre o Bukele, sobre o Milley, sobre a Giorgia Meloni, sobre o Trump agora com o negócio das tarifas, etc, etc. Cara, tudo isso pode ser analisado à luz da escola austríaca. O que é que o Milley está fazendo? Está dando certo ou não está dando certo? E sem paixão, né, Fernando? Porque o pessoal é assim, e o Milley falou que era austríaco, agora ele fez não sei o que não é. Não, cara, calma, vamos analisar. É ciência, né, galera? Não é post de internet, não é o seu react lá do seu Twitter, né? Exato. Isso é uma coisa bem importante também que eu acho que a gente coloca, antes da gente falar das outras coisas, a gente coloca mais lá para o fim do editorial, é isso. Quando você for escrever um artigo e você queira publicar ele num veículo científico, você tem que usar a linguagem científica. Evita colocar a tua opinião naquilo. A tua opinião é o que menos importa. O que importa é, isso aqui é o que está acontecendo, isso aqui é a maneira com a qual eu vejo o que está acontecendo, e segundo esse ferramental teórico aqui, essas serão as possíveis consequências. Né? A gente tem discutido, tem visto discussões acontecerem de maneira de altíssimo nível, de pessoas falando, né? Dando conferências, palestras em conferências que vão eventualmente se transformar em artigos científicos, debatendo o que está acontecendo na Argentina, debatendo o que está acontecendo em El Salvador, debatendo o que está acontecendo mesmo na Europa, na Itália, na Alemanha, esse ressurgimento de uma direita um pouco menos democrática, um pouco menos que abraça um pouco menos o internacionalismo e tal. Todos esses temas são interessantes para a gente. Sim, você falou de tarifas, de países, de El Salvador, nós temos aí o Bitcoin surgindo, retomando a agenda política, né? O que vai acontecer? Seriam análises legais, não só do Bitcoin, mas essas teorias que estão ressurgindo, parecendo uns Walking Dead da vida, né? As teorias quantitativas, né? A teoria monetária moderna, de moderna é que não tem nada. De moderna não tem nada. De moderna não tem nada. Os CDBCs, né? Essas moedas digitais. Poxa, é um tema que os austríacos que estudam, né? Porque eu também escuto isso. O pessoal fala assim, é um tema legal, Adriano, escreve aí. Eu, não, meu amigo, pera. Não é bem assim, não, cara. Claro, é a área, a ciência, que área que você está estudando dentro da escola austríaca, né? Então, existem pessoas que estão estudando a parte monetária dentro da escola austríaca para discutir isso, né? Então, cada um aqui, justamente porque como a gente tem que aprofundar e discutir, a gente acaba se especializando um pouco lá na fábrica de alfinetes do Adam Smith, né? Então, a gente vai meio se especializando no que a gente pesquisa, né? Não é escrever de tudo um pouco e vamos dar opinião. Não, é realmente fazer esse ponto que você falou muito bem da produção, né? E outra coisa que eu sinto falta às vezes, Fernando, queria que você falasse também. Cara, é legal uma série de autores que você leu, né? Assim, eu tenho um volume, né? Eu que faço a primeira revisão na revista, né? Para as pessoas entenderem um pouco, né? O artigo, ele chega na revista, eu faço a primeira revisão de checar se tem algum plágio e se está alinhado com a revista, e aí eu passo para os editores, dependendo do assunto, passo para o Fernando, vou passando para outros professores, e aí a gente vai delegando para pelo menos 2 pessoas fazerem a revisão daquele artigo para a gente dar o parecer.
a quantidade de gente que cita num volume gigantesco o Bastiat, cara, eu acho da hora a lei do Bastiat, entendeu? Mas, cara, não precisa de uma citação de 10 linhas do Bastiat no seu artigo científico. Mesmo porque tem muita gente hoje, claro, cabe falar, eu gosto do Bastiat, cara. Então, mas existem gente hoje discutindo o que o Bastiat discutiu dentro de um contexto científico e atual hoje em dia, né, Fernando? Sim, claro. Isso é uma coisa que, assim, de novo, para a gente participar do debate científico, a gente tem que saber o que os cientistas estão falando atualmente também. É claro que é possível, de repente, alguma coisa de história do pensamento econômico, um artigo que foi publicado numa das edições especiais nossas lá. O professor Mark Thornton descobriu um negócio que não estava claro na história do pensamento econômico sobre o empreendedorismo e foi lá e publicou esse negócio. Então ele estava falando sobre um troço que aconteceu, sei lá, 300 anos atrás, 250 anos atrás. Tudo bem, isso é possível. Mas se você está tentando avançar na teoria, você tem que discutir com quem está discutindo agora, né? Então, de novo, esse nosso esforço de citar essas pessoas aqui no editorial é também para dar para a pessoa que tem vontade de escrever sobre aquilo, pô, eu vou ler esse cara aqui, vou ver o que ele está dizendo sobre isso, né? Será que é isso que eu estou querendo dizer? Como será que essa informação desse cara colabora com aquilo que eu estou querendo dizer? Entendeu? Então a gente precisa voltar a discutir com quem, não só com o pessoal que está há 200, 300 anos atrás, né? Mas também com o pessoal de hoje em dia. E sim, claro, também tem. Você vai pegar artigos, você pega, né, grandes nomes da Escola Austríaca publicando em grandes journals, tem lá uma menção ao Mises, ação humana, claro, mas num contexto de contar, ó, a nossa ideia, o Mises pensou assim, o Menger pensou isso, depois foi assim, tal, e hoje a gente está discutindo assim. Então, há uma construção da apresentação da ideia. Então, assim, tudo bem, a primeira vez quem pensou isso primeiro foi o Bastiat, beleza, mas e depois? E quem foi encadeando? Quem está discutindo isso hoje, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sente um pouco falta e acha que é importante os artigos trazerem, mesmo porque é meio que uma rotina hoje, não só da Escola Austríaca, mas dos grandes periódicos, né, Fernanda? Como que você vai estruturar a sua introdução? Como que você vai desenvolver a metodologia? Então, existem técnicas para isso, para você conseguir ser assertivo. Hoje galera, bicho, não leio mais artigo com mais de 30 páginas não, velho. Você tá louco, né? Artigo tem que ser o mais coeso e conciso possível para ficar claro ali, cara. Na primeira página você não explicou a que veio e o que você está querendo fazer. O cara vai embora.